Jogadores que ganharam muitos títulos sendo reserva. Um dos jogadores mais vencedores da última década é o defensor espanhol José Ignacio Fernández Iglesias. Talvez você não conheça ele por esse nome, mas sim por seu apelido, Nacho Fernandes. O jogador joga no Real Madrid desde a base e, desde 2009, faz parte do time principal. Todos sabemos que o Real Madrid é uma enorme potência do futebol e que, independente da fase, sempre briga pelas competições que joga e conquista muitos títulos. Já tem mais de 10 anos que ele joga na equipe principal do clube e de lá pra cá foram ganhos muitos troféus. Entre eles, 5 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 3 Ligas Espanholas e muitos outros títulos. Nacho, que atua de zagueiro e de lateral, fez parte do elenco campeão de tudo isso, mas sem jogar tanto. Na verdade, ele sempre foi reserva e era aquele jogador imediato para caso precisasse tirar alguém da defesa ele substituir. O elenco do Real Madrid sempre teve jogadores de alto nível e na defesa não era diferente. Por muito tempo, os titulares dessa faixa de campo eram Marcelo e Carvajal nas laterais e Sérgio Ramos e Varane na zaga. E mesmo com a chegada dos novos jogadores nos últimos anos, como Éder Militão, Alaba e Rüdiger, ele continuou na reserva, apesar de ser o capitão da equipe porque é o jogador que está há mais tempo no clube. Ele até jogou bastante jogos desde sua chegada à equipe principal do Real, mas, diferente de outros jogadores, ele nunca se firmou titular absoluto. Portanto, é um jogador que se encaixa muito bem nessa lista. Seguimos com outro jogador que também passou no Real Madrid. Ele é o atacante Mariano Dias. Mariano chegou ao Real em 2011, no Sub-19. Após passar pelo Real Madrid C e pelo Real Madrid Castilha, ele foi promovido ao time principal em 2016. O jogador fez parte do elenco que ganhou a Liga dos Campeões em 2016-17 e da La Liga dessa temporada. Ele somou pouco tempo em campo e participou de 14 jogos marcando 5 gols. A maioria ele participou vindo do banco, porque no ataque a concorrência era fortíssima. Na temporada seguinte ele foi vendido ao Lyon, pois não teria espaço no elenco do Real. No clube francês, ele teve o melhor desempenho de sua carreira, marcando 21 gols em 45 jogos. Por causa desse desempenho, ele retornou ao clube espanhol, que já estava sem Cristiano Ronaldo, e já que CR7 havia saído, Mariano herdou a camisa 7 do português. Para ele estar nesse vídeo, sabemos que ele ganhou muitos títulos estando na reserva, e foi isso mesmo que aconteceu. Apesar de ser o camisa 7, número lendário do clube, Mariano não conseguiu repetir as boas atuações que fez no Lyon, e além disso foi reserva durante muito tempo. Após seu retorno, ele jogou cerca de 70 jogos, poucos de titular, e marcou 7 gols, e inclusive ele perdeu a camisa 7 para Hazard, que também decepcionou. Apesar de jogar pouco, ele ganhou mais uma Liga dos Campeões, outro Mundial de Clubes, 2 La Ligas, uma Copa do Rei e outros títulos. Saindo do Real Madrid e indo para o seu maior rival, o Barcelona, temos outro jogador que ganhou muitos títulos sendo reserva. Ele é o espanhol Sergi Roberto. O caso de Sergi Roberto é bem parecido com o de seu compatriota Nacho Fernandes. Sergi chegou à base do Barcelona em 2006 e de lá para cá foi subindo o nível a cada ano, passando no Sub-16, Sub-18, Sub-19 e no time B do Barça e chegou ao time principal em 2013. Apesar de ter subido para o elenco principal em 2013, desde a temporada 2010-2011 ele já participava de alguns jogos. Com isso, mesmo jogando muito pouco, ele participou do elenco campeão da Liga dos Campeões de 2010-2011 e da La Liga dessa mesma temporada. A partir daí, ele permaneceu no clube blaugrana, sendo reserva. Por exemplo, na temporada 2013-14, ele participou de 17 jogos e só somou 265 minutos em campo. Ele sempre foi aquele jogador que substitui outro no segundo tempo ou quando alguém está machucado, e nunca se firmou titular por muito tempo, afinal, quando ele chegou tinham simplesmente Xavi, Iniesta e Busquets no meio campo, sua posição de origem. Assim como o Nacho, ele é versátil e, além do meio campo, ele jogava na lateral direita, mas aí, por algum tempo, tinha Daniel Alves. E mais recentemente no Barça, ele não ganhou a titularidade, pois disputa a vaga com Pedri, Gavi, De Jong e Gundogan. Apesar de ser um reserva em quase toda a sua passagem pelo Barcelona, Sergi Roberto ganhou bastante título. Os principais foram 2 Ligas dos Campeões, 7 La Ligas, 1 Mundial de Clubes, 6 Copas do Rei e outros títulos. Ele ganhou esse tanto de título, pois ele chegou no Barça na era de ouro do clube.
Atualmente ele é o capitão do Barcelona, pois é o jogador do elenco que está no clube há mais tempo, mas mesmo assim não joga muito, e seu momento de mais brilho foi na temporada 2016-17, no jogo conhecido como La Remontada, em que o Barça venceu o PSG por 6-1, virando o placar do jogo de ida que o clube francês ganhou por 4-0. O gol de Sérgio Roberto foi justamente o sexto, que sacramentou essa virada. Para a perna esquerda, Neymar levantou! Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O brasileiro Douglas teve uma passagem também no Barcelona, e essa é uma passagem que poucos lembram. O motivo de quase ninguém lembrar dessa saída dele ao clube catalão é justamente porque ele jogou muito pouco. Antes do Barça, ele jogou pelo Goiás, Deportivo Brasil e São Paulo, e foi do tricolor paulista direto para o Barcelona, em 2014. Na época, essa transferência foi encarada com muita surpresa da mídia. Ele deu um grande salto na carreira e chegou à Espanha já como reserva, afinal, o titular da lateral era Daniel Alves. Ele ficou por 2 temporadas no clube, e na primeira jogou apenas 5 jogos, e ele não participou diretamente de nenhum gol. Vale lembrar que em apenas um desses jogos ele jogou por 90 minutos. Na segunda temporada foram apenas 3 jogos, e em um deles Douglas jogou por 90 minutos. Apesar de jogar apenas 8 jogos em toda a sua passagem no Barcelona e da pouca minutagem, ele estava no elenco que ganhou uma Liga dos Campeões, 2 La Ligas, uma Supercopa da UEFA e 2 Copas do Rei. Seu período no Barça não se compara com o de Sérgio Roberto ou com o de Nacho Fernandes no Real Madrid, mas, dadas as proporções, ele ganhou muitos títulos em apenas 2 temporadas e foi reserva em ambas. O vídeo está se encerrando, mas eu peço que, se gostou, deixe o like e se inscreva para apoiar na criação de mais conteúdo.